Olá, turminha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos para a atividade? Hoje é dia 20 de outubro de 2020. É uma terça-feira e nós vamos ter uma aula de matemática. E nós vamos usar o livro Emai Ler e Escrever, volume 2. Olha ele aqui, né? Volume 2. Nós vamos fazer a página 11 e a página 12. Então, reúna os materiais e vamos começar. Página 11, tá? Não esqueçam de pôr a data 20 de 10 de 2020. Atividade 18.3. Você já ouviu falar em palmos? Observe a ilustração. Bom, crianças, nas atividades anteriores, nós medimos com os pés, medimos com os passos, né? E agora a gente vai medir com as mãos, que é medir em palmos, tá bom? Então, olha só, a medição correta é você esticar os dedinhos, né? Esticar a mão e você vai usar o polegar e o dedo mindinho, tá? Essa medida vale um palmo, ok? Agora que a gente já sabe como que se mede por palmos, a gente vai continuar na página 11 e vamos responder algumas questões. A. Meça o comprimento e a largura do tampo da sua carteira com palmos. Mas como a gente está em casa, a gente vai medir a nossa mesa, tá? Com os palmos. B. Meça o comprimento da lousa com os palmos, mas a gente vai medir a janela. C. Registre os resultados na tabela. Então, eu coloquei aqui uma mesa para vocês terem uma ideia como que vai funcionar. Então, no tampo da sua mesa, aqui na parte maior é o comprimento, tá bom? E aqui na menor é a largura. Então, vamos ler a tabela aqui. Medindo com o seu palmo, tá? Nessa tabela, aqui nessa primeira linha, está escrito isso, medindo com o seu palmo. Na segunda linha, quantidade de palmos. E nessa primeira coluna, nós temos aqui escrito comprimento da carteira, que vai ser o comprimento da mesa, largura da carteira, que vai ser largura da mesa, e comprimento da lousa, que vai ser comprimento da janela, que a gente vai substituir tudo porque a gente está em casa, né? E aqui na segunda coluna, a gente vai anotar a quantidade de palmos, combinado? Então, vocês vão medir o comprimento da sua mesa. Vai vir aqui na parte maior, né? Na parte deitada, que é o comprimento. Vai medir e vai colocar o resultado de palmos aqui, tá? Nesse campo. Quantos palmos deu? Lembrando que vocês vão esticar a mãozinha e vai medir do dedinho, do dedo mindinho e o dedo polegar. Aí vale um palmo, tá bom? Até aqui do comecinho até chegar aqui. E a largura, a mesma coisa, vai pegar a sua mãozinha, vai esticar e vai colocar daqui até aqui. E vai colocar a quantidade nessa linha. E na janela, a mesma coisa, tá? A janela, por exemplo, a janela vai estar assim. Então, eu vou por aqui uma outra coisa. Aqui vai ser o comprimento, essa parte, e essa parte aqui vai ser a largura, tá? E vai colocar a quantidade de palmos aqui nessa linha. Atividade 18.4. Essa atividade é na página 12, tá? Não esqueçam de pôr a data. Número 1. Já usamos nossos pés, passos e palmos para medir comprimentos. Vimos que o resultado das medições depende do tamanho do pé, do passo ou do palmo de cada um.
E na verdade, gente, porque o seu palmo é diferente do palmo da sua mãe, do seu pai, de um adulto, porque a mão dele é maior, né? Então, essas medições com passos, com palmos e com os pés, elas não são exatas, porque depende do tamanho de quem está medindo, do tamanho da mão, do tamanho do pé. Então, para ter uma medida exata, nós usamos a régua ou a fita métrica. Então, vamos lá? Agora, observe a régua e a fita métrica e responda. Bom, vocês já viram, crianças, régua, né? Acredito que sim. Já viram também uma fita métrica, uma trena? Eu também acredito que sim. Mas nós temos aqui uma ilustração delas, tá bom? Então, nós temos aqui uma régua. Geralmente, essa régua aqui, ela tem 10 centímetros, mas geralmente ela tem 30, né? A mais comum é de 30 centímetros. E nós temos aqui também uma fita métrica que a gente só vê do número 3 até o 6, só um pedaço, porque ela tá enrolada. Mas ela vai até 100 centímetros, geralmente, tá? Pode ter algumas maiores, tá? Então, vamos aqui observar, né? Nós vimos aqui que tem do 0 até o 10, que tem uns tracinhos maiores, uns menores, uns médios, né? Aqui também tem tracinhos, aqui também tem números e aqui também tem números. Vamos responder as questões? Ah, o que a régua e a fita métrica têm em comum? O que elas têm em comum? Que nós vimos aqui. Elas têm os tracinhos, né? Que a gente tá vendo aqui. Ela tem os números, né? E elas servem para quê também? O que elas têm em comum? Para que elas servem? Elas servem para medir, né? Então, as duas, além de ter aqui números, de ter os tracinhos, né? Que indicam os centímetros e os milímetros, tá? Olha só, o tracinho, esse tracinho maior, ela indica os centímetros e esses menores aqui, os milímetros, tá? Então, vou até pegar aqui a caneta. Olha, do 0 até o número 1, deu 1 centímetro. Do 1 até o 2, deu 2 centímetros. Do 2 até o 3, deu 3 centímetros, tá? Então, esses números maiores, onde tem os números, indicam centímetros. Então, essa régua tem 10 centímetros. E esses pequenininhos aqui são os... Deixa eu pegar um aqui. Esses aqui, ó, menores, eles são os milímetros. Quando cheguei nesse tracinho aqui, que é médio, esse daqui, então significa que passou meio centímetro, tá? Então, do 0 até esse daqui é meio centímetro. Vindo até o número 1 é 1 centímetro. Quando vem até a metade é meio centímetro, tá bom? Então, aqui, vocês, o que a régua e a fita métrica têm em comum? Ah, que elas têm números, que elas têm centímetros, têm milímetros e que elas servem para medir, tá? Eu coloquei aqui, ó, serve para medir, mas tem esses outros pontos aí que elas têm em comum. B. O que significam os números que aparecem na régua e na fita métrica? A Pro já falou, né? E os números indicam que são centímetros, né? Então, aqui eu coloquei os números indicam centímetros e os tracinhos menores são os milímetros. C. Qual é o menor número que aparece na régua e na fita métrica? Então, qual é o menor número que aparece na régua e na fita métrica que nós temos aqui, que a gente está vendo? Na régua, o menor número é o 0.
E aqui nesse pedacinho dessa fita métrica que a gente tá vendo, qual que é o número menor? O 3, o 4, o 5 ou o 6? O 3, né? Ele é o número menor, né? Ah, e quantos centímetros tem esse pedacinho aqui que a gente tá vendo dessa fita métrica, ó? Do 3, aqui do comecinho até aqui chegar no próximo, no 4 dá 1 centímetro. 1, ó, 2, 3, 4. Então, aqui tem 4 centímetros. Mas respondendo a pergunta, qual é o menor número que aparece na régua e na fita métrica? O menor número na régua é o 0 e o menor na fita métrica é o 3. Continuando na página 12. Número 2. Com a ajuda de seu colega ou de seu ou sua professora, use uma fita métrica para cortar um pedaço de barbante de 1 metro de comprimento. Então, você vai pedir ajuda para um adulto e vai cortar um barbante ou um pedaço de linha. Vai cortar com a medida de 1 metro, tá? De comprimento. Use esse pedaço de barbante para medir o tampo da carteira, ou seja, da mesa, né? Então, vocês vão pegar esse barbante que tem 1 metro e vai colocar, vai medir o tampo da sua mesa, assim, ó, coloca aqui no comecinho, ó, aqui, vou por aqui no comecinho até aqui, e vai ver se esse 1 metro deu, né, certinho no comprimento da sua mesa, tá? E aí, você nem precisa responder aqui, anote o resultado aqui nessa linha, responde já na número 3, tá bom? Sabendo que o pedaço de barbante mede 1 metro, o tampo de sua mesa é maior ou menor que 1 metro? Então, você já sabe que esse barbante tem 1 metro. Você vai responder, o seu barbante, ele chegou até o final? Se ele chegou aqui até o final, no tampo da sua mesa, ele tem 1 metro. Se ele não chegou, chegou até a metade, e aí, ele tem 1 metro ou não? Ou chegou até um pouquinho mais próximo, ele vai ter 1 metro ou não? E aí, você coloca a sua resposta aqui, registra aqui nesse campo, tá bom? Atividade complementar. Então, a gente viu que a gente usa a régua, usa a trena, usa a fita métrica para medir as coisas, né? Só com a régua, vocês vão medir a largura, a altura, vai medir o comprimento também do seu caderno, do seu lápis, da sua borracha, assim, e tudo que você quiser. Você pode pegar e vai medir para treinar, para praticar, né? Muito legal. E assim, aí, se você conseguir, você anota no seu caderno tudo que você mediu, combinado? Mas dessa vez é só usando a régua, tá bom, crianças? Então, um beijo para vocês, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!